O tema da mensagem dessa noite é deixando a nossa Lodebar para trás. Pastor, mas que tema esquisito é esse aí? Deixando a nossa Lodebar para trás. Eu sei que você pegando esse tema e associando com essa figura, você já deve ter concluído no seu coração que Lodebar não é algo muito bom. Mas eu quero te garantir que se você estiver conectado com o Senhor, você vai entender o que esse texto quer dizer. Ele parte de uma história, e essa história é uma história muito bonita, muito interessante na Bíblia. Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, existe esse versículo que ele foi colocado assim de forma isolada, exatamente para provocar a sua curiosidade. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Se você pensa que o seu problema é muito grande, que os seus problemas são intransponíveis e que o seu sofrimento é o maior do mundo, eu quero te convidar a conhecer a história de Mefibosete. A história de Mefibosete é uma história bastante interessante. E é sobre ele que o profeta Samuel escreveu, dizendo que Davi mandou buscá-lo em Lodebar. Mefibosete nasceu em um berço de ouro, neto do rei, filho do príncipe. Então ele teve um nascimento realmente real. Ele era o herdeiro natural do trono de Israel. Era filho do príncipe Jonatas e, evidentemente, neto do rei Saul. Quando tinha apenas 5 anos de idade, uma grande tragédia sobreveio à sua família e, evidentemente, atingiu a sua vida. Eu acho interessante isso porque muitos dos que estão aqui também passaram por uma história semelhante, mesmo que guardado as devidas proporções, de algo em que alguém fez e que acabou atingindo você. Mefibosete tem esse tipo de história. Primeiramente, ele teve que amargar a tristeza de ver o seu avô, seu pai, Jonatas, Abinadab e Malquizua, que eram os 2 tios que ele tinha, os 3. O rei Saul e os 3 filhos, um deles era o seu pai, morreram na luta contra os filisteus. Para piorar a situação, como se isso já não fosse bastante, na confusão do ataque dos filisteus, a mulher, a ama, que cuidava de Melquisedeque quando ele era pequeno ainda, 5 anos, o apanhou para fugir, mas na pressa ela o deixou cair de seus braços e Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. A partir dali. É o que está registrado em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Diz aí, sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. É sobre Mefibosete que eu quero falar ao seu coração. Quero que você preste atenção nessa história, que é uma história realmente impressionante. Mefibosete,
ele perdeu seu avô, perdeu seu pai, ao mesmo tempo, na fuga, acabou tendo um problema de saúde. Mefibosete significa, já tinha um significado o seu nome, um tanto quanto complicado, porque Mefibosete significa na boca da vergonha. Ele ainda não sabia disso, ele ainda era pequeno, 5 anos. Mas ele era filho de uma das esposas de Saul, que não era a principal. Ele não era a mãe dele era uma concubina, não era a esposa. E ele recebeu este nome, talvez, do próprio rei, do próprio filho do rei, Jonatas, exatamente por isso, porque os nomes, naquela época, eles marcavam a vida da pessoa. O nome sempre tinha alguma coisa a ver com a pessoa. Por isso que Jacó, gêmeo do seu irmão Esaú, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, e por isso entenderam as pessoas de que o nome dele deveria ser Jacó, porque ele estava tentando tomar a vez do mais velho, que tem a bênção da primogenitura. Então os nomes na Bíblia, eles têm significados muito fortes. E Mefibosete era isso, na boca da vergonha. Entretanto, independentemente dessas coisas, ele era um legítimo sucessor do seu pai, príncipe Jonatas. Se toda a dinastia, todos os filhos da dinastia morressem por algum motivo, haveria um que tem um sangue real, e ele assumiria o reinado, o poder. Mas, como muitos de nós, mesmo antes de saber que era um príncipe herdeiro do trono, já havia perdido o seu direito à coroa naquele acidente que teve. Nem chegou a tomar conhecimento dos seus sonhos, e eles já se foram por água abaixo, por causa da sua vida virou ao avesso. É interessante isso, porque muitos de nós temos muitos sonhos. E às vezes por causa de alguma coisa isso tudo dá errado. E a gente fica numa situação complicada. Essa era a história de Mefibosete. Uma história triste. Imagine, dependente de todos, sem poder trabalhar e sem nenhum sustento. A sua destinação tinha que ser mesmo uma cidade como Ló-debar. Uns 20 anos depois das catástrofes da vida de Mefibosete, Davi lembrou-se de Jonatas, seu maior amigo, e o profeta Samuel registrou dessa forma. Deixa eu ler com vocês. Certa ocasião, Davi perguntou: Saul foi morto, os príncipes foram mortos, os filisteus avançaram. Davi vai e assume de vez então o seu reinado, e ele vence os filisteus em todas as frentes, derrota todos e assume o trono. 20 anos depois de todos esses acontecimentos, Davi faz isso aí. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi:
resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E aí então o rei disse: tragam-no de Lodebar. Lodebar era uma cidade bastante ruim. Uma cidade onde o significado Lodebar significa sem pasto, sem plantação, sem pasto. Era um lugar dos miseráveis. Para lá eram enviados os aleijados, os cegos, os mendigos, todos aqueles que tinham doenças ruins, eram levados para Lodebar. Quando se falava em Lodebar, isso significava sinônimo de coisa muito ruim. E aí você acaba, puxa vida, um príncipe, um possível herdeiro do trono de Israel, ele se acidenta, a história muda e ele acaba em Lodebar. A situação dele era uma situação bastante triste, olhando o contexto das possibilidades que haviam para ele. Mas Davi, enquanto perseguido pelo rei, Davi, ele teve uma amizade muito grande com Jonatas. Jonatas tinha um grande problema com seu pai, o rei, por causa da amizade que ele tinha com Davi. Parece que Jonatas entendeu bem que seu pai não era mais aquele ungido de Deus, que ele não carregava mais a marca de Deus para a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida. Então, ele começou a apoiar Davi, mas sem trair o seu pai. A amizade se tornou grande. E aí, então, eles fizeram uma promessa um pelo outro. Que acontecesse o que acontecesse, eles honrariam um ou outro até as suas famílias. Então, Jonatas morre, e aí depois de algum tempo, Davi, lembrando-se de Jonatas, ele vai e manda perguntar se havia alguém mais. E por bênção de Deus na vida de Davi, para que Davi pudesse fazer alguma coisa pela amizade que ele tinha com Jonatas, descobre que tem um filho de Jonatas. E não só um filho, mas um filho necessitado, com grandes problemas, com grandes dificuldades. Que alegria para Davi poder abençoar, poder ajudar. E aí então, Davi manda trazer a Mefibosete à sua presença. A Bíblia não nos dá detalhes de como era a vida de Mefibosete durante aquele tempo de sofrimento emocional, de miséria completa e de silêncio absoluto em Lodebar. Mas, imagina como se sentia Mefibosete. É só você pegar um exemplo de alguém que você conhece, que é portador de uma necessidade especial, e você vai ver que só pelo fato de portar uma necessidade especial, ele se sente bem triste. E se não for feito um trabalho legal com aquela pessoa, ela pode chegar num momento extremo da sua vida. Por isso que é absurdo quando a gente vê pessoas que estão saudáveis ocupar uma vaga destinada a deficiente nos estacionamentos de nossa cidade. Ou dedicado à terceira idade, que também tem muitos limites em sua vida.
Fato é que Mefibosete certamente tinha problemas de depressão, de tristeza, de angústia. E aí então Davi consegue trazê-lo, e quando eles se encontram, Davi cumprimenta ele, abraça, e Mefibosete, prostrando-se, disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Só pela resposta de Mefibosete, você percebe a maneira, né, se analisarmos cuidadosamente esse texto, nós vamos ver que Mefibosete estava a um ponto de uma loucura, de uma depressão, de uma tristeza em saber da sua história. E eu acho que você vai compreender mais isso quando você analisa o versículo 7 do texto. Porque se analisarmos cuidadosamente 4 palavras que Davi disse a Mefibosete, no verso anterior a esse que está aí, porque esse já é uma resposta de Mefibosete ao que Davi tinha dito, você vai descobrir que havia um grande deserto emocional na vida de Mefibosete. Mefibosete não mereceu estar naquela situação. Ele é um fruto do acaso, uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas se você for analisar o verso 7 de 2 Samuel, quer ver? Deixa eu ler para você, eu não separei aqui não, mas em 2 Samuel, você pode abrir aí na sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, Davi diz assim, não, olha, esse texto aí é ele respondendo a essa fala de Davi. Davi o chama, o abraça, certamente o abraça, e diz, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Uau! Que coisa! Imagina aquele cara trazido de Lodebar, trazido da miséria, trazida de uma história de sofrimento, de amargura, de saber que seu avô estava morto, seu pai estava morto, seus tios estavam mortos. E ele, por algum motivo, foi levado para Lodebar. E agora o rei diz, não tenha medo. E é essas 4 palavras que eu quero tirar desse versículo 7. Se você puder ficar com esse versículo 7 aberto aí, você vai acompanhar a importância e a profundidade deles para entendermos esta história. Bem, primeira coisa que Davi falou, não tenha medo. Não tenha medo. Mas o que Mefibosete temia? E por que ele temia? Essas são perguntas importantes. Por que Davi está dizendo isso para ele? Não temas. Era costume, naquela época, quando o rei de uma nova dinastia assumia o trono, ele exterminava todos os descendentes do antigo rei, a fim de evitar qualquer tipo de revolta. Era uma prática comum. Pensando que Davi fosse exercer esse costume, Maquir, que morava em Lodebar, é que trouxe, ou alguém trouxe a ele, Mefibosete, com medo que o menino, agora aleijado dos pés, fosse facilmente, não podia correr,
Ele não podia se defender, ele estava limitado e agora com medo. Uns temeram por ele e em determinado momento conversaram com ele quando ele tinha entendimento e ele começou a temer pela sua vida. Era bom estar em Lodebar. Era bom estar escondido em Lodebar. Seu passado era misterioso, ninguém lhe falava nada sobre a verdade dos fatos. Seu presente sem sentido, sem nada para fazer, nenhuma ocupação, e seu futuro assombroso devido à possibilidade de ser descoberto a qualquer hora pelo rei. Foi isso que Mefibosete alimentou na sua mente quando chegou numa idade de entender. Ele vivia sobre a sombra da morte em Lodebar. Ele não podia se destacar. Ele já não era muito destacado por causa das suas limitações. Talvez seja por causa disso que as palavras de Davi para ele foram impressionantes. Não tenha medo. A segunda palavra que Davi fala para ele é: eu o tratarei com bondade. Sabe? E ainda explica: eu vou te tratar com bondade por causa do amor de Jonatas, por causa da minha amizade com ele, seu pai. Isso mostra muito o caráter de Davi. Muitos de nós costumamos apontar os defeitos de Davi com Batseba e algumas outras coisas, mas Davi era um homem de muito caráter. O fato de nós termos caráter não significa que em vez de quando nós não possamos nos escorregar numa casca de banana. Nós somos pecadores. Não somos pecadores porque amamos o pecado, mas somos pecadores porque ainda estamos num corpo que ele é factível ao pecado. Como diz Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6, verso 1, diz: pecaremos para que a graça abunde, já que na vida dos salvos, toda vez que ele peca, o Espírito Santo fala ao seu coração, enche ele, e ele então se arrepende e se quebranta no Senhor. Então a graça do Senhor enche o seu coração. O escritor bíblico pergunta: então, para que a graça do Senhor aumente na nossa vida, pecaremos? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, de fato, a atitude de caráter de Davi foi esplêndida, embora eu queira falar sobre Mefibosete. Por que Davi usaria de bondade de Deus justamente com Mefibosete? Porque teria que ser justamente com ele, descendente de Saul, seu inimigo. E aqui há de se fazer uma reflexão. Saul foi muito perseguidor de Davi. E às vezes a gente acha que por causa de alguma coisa ruim, justifica as nossas atitudes, como por exemplo, a quebra da nossa palavra ou do nosso caráter. Davi não. Davi, ele pautou bem, ele viu bem as atitudes de Saul e sabia que Jonatas, embora era filho de Saul, eles não tinham nenhuma similitude. E era a Jonatas que ele empenhou aquela palavra. Então você sabe o que é Davi esquecer tudo o que Saul fez com ele e abençoar um descendente dele? É muito, muito precioso isso. Precisamos entender então que além do fato de Mefibosete ser neto de Saul, ele era filho de Jonatas, o maior e melhor amigo de Davi. Porém, na terra de pouca fala, onde predominava o silêncio, Lodebar, o silêncio dos verdadeiros acontecimentos, a única coisa que Mefibosete
deve ter ouvido falar sobre Davi desde sua infância, é que Davi o procuraria para matá-lo. Provavelmente Mefibosete nunca ficou sabendo das vezes que Davi poupou a vida do seu avô Saul, por reconhecer que se tratava de um ungido de Deus. Com certeza, ele jamais tomou conhecimento da aliança de sangue que havia entre ele, Davi, e o seu pai de Mefibosete, Jonatas, por meio do qual ambos juraram fidelidade. Então é difícil você olhar para uma série de coisas que você não sabe e pautar a sua mente um monte de besteira que você ouviu, sem considerar a ação de Deus no meio disso tudo, e você crê que aquele rei o chamou para dizer que o trataria com toda bondade. A terceira palavra é uma palavra muito preciosa. Isso aqui é coisa espetacular. Davi diz para ele: eu te restituirei tudo o que era de Saul. Irmão, isso aqui é coisa da gente dançar na presença de Deus. Que você vê um menino que perde a sua descendência, ele se acidenta, é levado para um lugar miserável, e lá ele fica sem informação, e as informações que ele tinha eram informações completamente equivocadas. Ele está ali na presença de Davi, sendo abraçado por ele, não acreditando no que ele está ouvindo. Davi está dizendo assim: olha, eu te restituirei as terras que pertenciam a Saul, seu avô. Que terras eram essas? E por que Davi deveria restituí-la quando Saul e seus filhos foram mortos na guerra? Todos os seus descendentes fugiram e se esconderam com medo de serem exterminados pelo novo rei. Assim, ao assumir o trono, Davi assumiu também todas as propriedades que pertenciam ao antigo monarca, ao antigo rei. Tudo era dele. Com esta restituição, que agora Davi abre mão do seu direito. As terras. Mefibosete passou a ser um grande latifundiário, um homem dono de muitas terras. Que coisa impressionante. Ele não estava acreditando naquilo tudo que ele estava ouvindo. Ele ouviu que ele não precisava ter medo, e aí a emoção dele foi crescendo. Todo aquele medo, ele sendo trazido à presença do rei. Me descobriram. Me descobriram aqui, meu paizinho, agora vão cortar a minha cabeça. E ele chega lá, Davi vem, o abraça e diz: olha, não tenha medo. Não tenha medo. Eu o tratarei com bondade. Fica tranquilo. Eu vou restituir tudo que era do seu avô. Meu irmão, você não pode imaginar o que Mefibosete estava sentindo naquele momento. E por último, a última palavra: comerás pão sempre à minha mesa. Pão aqui é um sentido figurativo. Você vai estar entre os nobres da minha corte. Você vai estar sempre à minha mesa. Sabe, Davi estava pensando ali no cuidado com Mefibosete. Talvez Davi olhasse para Mefibosete e tentasse, talvez até encontrou alguma aparência com Jonatas. Alguma coisa que o lembrasse do seu amigo, que o apoiou tanto, que deu suporte para ele nos momentos mais graves da sua vida. E aí então Davi, ele não estava só fazendo um ato de bondade por Mefibosete, não. Ele estava ali
alimentando alguma coisa dentro do coração de Davi. Davi talvez fale, puxa vida, aquilo que eu prometi, eu não sabia que eu teria essa honra de poder cumprir um acordo que eu fiz com o Jonatas há tanto tempo atrás. Estava ali o filho de Jonatas. Um lugar à mesa do rei apagaria para sempre as amargas lembranças que Lodebar deixara gravados ao longo dos anos no coração de Mefibosete. Certamente sentado ali à mesa do rei, arrancaria as marcas da orfandade, que aqueles anos de rejeição estamparam no coração, na alma de Mefibosete. E acima de tudo isso, um lugar à mesa do rei lhe daria uma nova identidade, uma nova história. Ao invés de uma vida temerosa, de um órfão desamparado, que viveria em Lodebar até o resto de suas vidas, de sua vida, agora ele é completamente guindado a uma situação de bênção, por causa de um homem de caráter como Davi. Eu não sei, Deus, Ele quer fazer com você o que Davi fez com Mefibosete. Queria que você pensasse um pouquinho, eu já estou terminando a minha fala. Você se sente esquecido, você se sente desprestigiado, seus sonhos foram apagados por alguma dor, você sente que a tua história poderia ter tido uma outra versão, e ela não tem, porque alguma dor, algo aconteceu que não devia ter acontecido, e você acha que se sente triste com isso. A solidão e falta de propósito, tem lhe atormentado. Porque não ter propósito na vida, achar que a sua vida foi desperdiçada, porque alguma coisa aconteceu, você talvez esteja em Lodebar. Se você vive nesses pensamentos, se você vive nessa tristeza, se você vive nessas amarguras que você passou na sua vida, se você acha que o destino mudou a sua história para pior, Deus te trouxe aqui hoje para você conhecer a história de Mefibosete. Creia, você está em Lodebar. Davi resgatou Mefibosete de Lodebar para viver na presença do rei. Deus, Ele quer resgatar a sua vida para você viver na presença do rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Há uma promessa para você. O Senhor Deus quer que você fique em sua presença. Você ainda não entende isso muito bem, porque você está distraído com muitas coisas, talvez com as dores, com a solidão, com a amargura de Lodebar. O rei está te chamando para a presença dele. E muitos de nós, porque no passado chegaram para nós e disseram para nós que Deus é vingativo, que Deus não existe, que Deus é cruel, que Deus é isso, não importa o que levou você a Lodebar. O que interessa é que Deus te trouxe aqui nesta noite, para você saber que você não precisa ficar em Lodebar. Você pode ouvir a voz do rei, e não precisa nenhum soldado vir te pegar para colocá-lo na presença. Sabe por quê? Porque você já está na presença dele agora, nesse momento. Agora, nesse momento, ele está aqui. Você pode chegar para ele e falar: Senhor,
Senhor, eu estou entendendo tudo que o Senhor está falando para mim. Eu sei que o Senhor está falando para mim, não tenha medo. Eu quero parar de ter medo, medo do futuro, medo do presente, medo da morte. Eu quero parar de ter medo. Eu quero parar de ter medo das coisas que estão me atormentando. Eu sei, Senhor, você precisa falar isso para Deus. Você precisa falar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está tratando comigo com bondade, porque o Senhor é a bondade em pessoa. O Senhor está me dando tempo, isso é prova da bondade do Senhor. O Senhor está esperando você tomar uma decisão, isso é bondade do Senhor. O Senhor ainda não permitiu que a morte chegasse na sua vida, porque o Senhor está sendo bondoso com o Senhor, e você precisa sair de Lodebar e dizer nos braços do Senhor: sim, Pai, eu creio na tua bondade, eu sei que a tua bondade está sobre a minha vida. Você precisa falar isso. Sim, eu sei que você está doidinho para me chegar na parte da restituição. Sim, eu sei. Pastor, fala logo dessa parte, pastor, porque eu perdi carro, eu perdi apartamento, eu perdi isso. Esquece isso tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor já construiu algo muito mais maravilhoso para você. É o céu. O céu está preparado para você. Não há nada igual ao céu, nada igual ao céu. Lá a Bíblia diz que não há dor, não há choro, não há lágrima, não há sofrimento. Lá não existe Lodebar. Lá só tem glória, presença do Senhor, presença marcante. A inspiração do Senhor estará o tempo todo em nosso coração. Ele quer te restituir a esperança eterna. A esperança eterna. Ele quer restituir a certeza que você pode ter de dizer: eu não morro, eu só mudo de lugar. Sabe, eu só mudo de lugar. Por isso que eu não vou ter medo da morte, porque eu creio na promessa do Senhor. E o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu já construí aquilo que você acha que perdeu, você ganhou por outro lado. Você teve que abandonar muita coisa, mas Deus foi construindo a sua casa eterna. A casa material, os bens materiais passam. A gente não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar isso até um determinado momento. Mas quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente vive na presença do Rei, quando a gente está na presença do Rei, a gente começa a ver os valores espirituais. Você começa a dar mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. Você começa a viver o caráter de Deus na sua vida. E aí então você começa a se sentir restituído. Você fica tão restituído que às vezes as pessoas tiram as coisas de você e você tem mais para dar. Você é igual o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem as suas margens cheias de famílias, de casas. As suas águas, os peixes pulam, a vida marinha é farta. A alegria, as crianças tomam banho, e também as mulheres estão ali também, divertindo-se com as crianças. Esse é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é assim, ele é dessa maneira. Todo crente deveria se parecer como o Mar da Galileia. Mas existe o Mar Morto. O Mar Morto, as suas águas são paradas, não existe vida nas suas proximidades, não existe casa em suas proximidades, não tem peixe, porque a água é tão salgada que não tem peixe ali, não há vida, não há vegetação, não há nada, é um mar morto. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso por causa do segredo dos dois. O mar morto, toda a água que foi lançada para ele, ele reteve para si. Ele se tornou um grande mar, mas ele reteve para si. Ele não deu nada para ninguém. Ele não deixou as suas águas fluírem para outro lugar. Mas o Mar da Galileia não. A cada gota que ele recebia, ele lançava fora. E aí está o segredo da fartura. Nós que vivemos na presença do Rei, nós entendemos os valores espirituais quando nós perdemos as coisas. Tem muitas pessoas
que não sabem o que é restituição espiritual, só pensam no material, no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos problemas na casa, nas relações, estão com relação ao valor absurdo que nós damos ao dinheiro. Não, tem que passar por nós e tem que sair. Tem que abençoar a nossa vida e abençoar a vida dos outros. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão rouba. Ajunte antes tesouro no céu. O que o Senhor está dizendo para nós sobre isso? Lá em Lodebar, Mefibosete não podia imaginar, porque havia falta de informação para ele. As pessoas só vinham e diziam coisas que o atormentavam. Às vezes nós estamos em Lodebar, porque nós não ouvimos a coisa certa, não ouvimos a mensagem certa. A mensagem certa é essa: Deus te ama. Deus te ama. Ele entregou os filhos dele para morrer na cruz em nosso lugar. Então pare de acreditar nas mentiras desse mundo e saia de Lodebar. Venha para a presença do rei. Meu irmão, esse Deus é maravilhoso. Porque quando ele disse para Mefibosete, que usou Davi para dizer: comerás pão sempre à minha presença, na minha mesa. Isso é uma figura da eternidade, quando nós estaremos com o Senhor na grande refeição, na grande comunhão para sempre na presença do Senhor. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida, coma-me, alimente-se de mim. Ele disse: aquele que não comer da minha carne não tem nada a ver comigo. Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Ele é isso, ele quer alimentar a sua vida espiritual, porque a vida física é passageira. Pare de dar importância às coisas que são pequenas e comece a dar importância às coisas grandes que o Senhor quer para você. Eu não sei, mas acho que esse verbo no gerúndio está da forma exata: deixando. Temos que fazer um êxodo. Vamos imaginar que nós estamos em Lodebar. Nós precisamos caminhar para a presença do rei, para junto do rei. Ele quer nos pastorear, ele quer cuidar da gente, ele quer destravar tudo aquilo que está lá no interior nosso, preso por causa de coisas do passado. Ele quer restaurar a nossa vida, ele quer curar a nossa alma. Quantas pessoas doentes estão fisicamente perfeitas, mas emocionalmente estão completamente doentes? Não, nós temos que deixar a nossa Lodebar para trás e caminhar naquele caminho que está lá em João capítulo 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu não sou uma opção, eu sou a opção, eu sou a verdade. A verdade não é o que esse mundo está dizendo, o que a filosofia desse mundo está dizendo, o que as ideologias desse mundo está dizendo. Ele está dizendo: eu sou a verdade. Eu não sou uma, eu sou a principal, eu sou a mais importante, a verdade. E eu sou a vida. A vida está em Jesus. Quando você só sai de Lodebar e vive na presença de Deus quando você entende isso, que estar na presença do rei é vida. Não até os pseudos prazeres que Lodebar me dava. Qual era a vantagem de Mefibosete em Lodebar? Ele não morreria. O rei maldoso, Davi, não me descobriria aqui. Então, há vantagens mentirosas em estar em Lodebar.
Há vantagens mentirosas em estar no adultério. Há mensagens poderosas, mas mentirosas, de que a vantagem está na mentira. Porque eu me autoprotejo. Mas isso tudo vai dar num final muito triste. Porque o Senhor disse que todos os mentirosos, todos os adúlteros, todas essas pessoas vão para o inferno sem Cristo e sem salvação. Então o lance, papo reto, Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Aplauda esse Salvador, esse Deus maravilhoso. Aplaudam com mais força. Ele merece toda a nossa glória, toda a nossa honra. Eu quero orar por você. Quero orar com você e a igreja já está orando por você. Você que está nos visitando, eu quero fazer um convite para você. Presta atenção em mim, a igreja está de cabeça baixa orando por você. Pode olhar para a esquerda, para a direita, você vai ver os membros da igreja orando por você. Mas você, eu quero que você olhe para mim. Eu quero te fazer um convite. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nada disso. Eu só quero fazer um convite para que eu ore pela sua vida. Há textos da palavra de Deus que mandam a gente orar por você. Por aqueles que ainda não tomaram a decisão de deixar Lodebar. O convite que eu faço para você nesta noite é: tome uma decisão. Pastor, mas eu não posso, pastor. Eu estou preso em Lodebar. Você precisa crer que o Senhor tem o poder de te libertar. Ele não pode fazer isso sem a sua decisão. Você tem uma coisa muito preciosa dentro de você, e a igreja está orando por você por causa disso, que é o livre-arbítrio. Sem você tomar a sua decisão, o poder do Senhor não pode vir sobre a sua vida e quebrar as cadeias de Lodebar. Então você precisa dizer: sim, eu quero sair de Lodebar. Sim, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sim, eu quero viver na presença do Rei. Sim, eu quero ser restituído das coisas espirituais que o Senhor tem para a minha vida. Sim, eu quero isso. Se você puder fazer isso, eu quero orar por sua vida. E quero que aonde você está, basta aqui na minha direita primeiro, você levantar a sua mão e dizer: pastor, ore por mim, eu quero sair de Lodebar. Pode levantar a sua mão, aqui do meu lado. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe, pode abaixar a mão. Há mais alguém? Gostaria que eu orasse por você. Deus abençoe aquele jovem. Há mais alguém que gostaria de sair de Lodebar, gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Eu não vi alguém aqui? Sim, Deus abençoe a sua vida, jovem. Há mais alguém? Deus abençoe, uma família, Deus abençoe, glória a Deus, muitas pessoas, Deus abençoe esse jovem aqui à frente, muitas pessoas querendo sair de Lodebar, Deus abençoe você, filha. Há mais alguém aqui à minha direita que quer sair de Lodebar, quer entregar a sua vida a Deus? A partir de agora eu não quero nunca mais saber de Lodebar, eu quero estar na presença do Rei. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de fazer essa decisão, que ainda não fez, não levantou a sua mão? Eu vou aqui para o lado esquerdo, depois eu volto aqui de novo. Aqui do lado esquerdo, a igreja está orando. Deus abençoe você, jovem. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Levante sua mão. Deus abençoe você, filho. Deus abençoe você, senhora. Há mais alguém? Gostaria de entregar a sua vida? Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está salvando. Deus abençoe você, filho. Há mais alguém que gostaria de sair de Lodebar? Gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Glória a Deus. Deus abençoe você, filho. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de fazer essa decisão? Eu quero orar por você. Eu vou orar por você agora. Depois da minha oração, o Ministério de Louvor vai... o Ministério de Danças vai se apresentar aqui
enquanto nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Mas preste atenção, você que levantou a mão. Na cadeira da frente existe um cartão, que se você puder pegar esse cartão, colocar o seu nome, seu telefone, seu e-mail, para que nós possamos continuar orando pela sua vida e mandar algumas mensagens para você, alguma coisa, seria muito bom, porque eu não sei o seu nome. E nós gostaríamos de continuar orando pela sua decisão, para que você consiga vencer as dificuldades. Você sabe quantas dificuldades Mefibosete teve de sair de Lodebar e chegar até o rei Davi? Hein? Ele não teve dificuldade nenhuma, porque ele foi levado à força. Os soldados chegaram lá e falaram assim: o rei Davi te chama. Vai dizer que não. Não, ele foi levado. E aí ele estava falando daquela viagem toda. Tô ferrado. Agora acabou mesmo, né? Você não foi forçado a nada nessa celebração. O seu sigilo foi mantido, a sua discrição foi mantida. Mas você gostaria que nós continuássemos a orar por você? Até você que não levantou a mão, mas gostaria de entregar a sua vida para Jesus, pega o cartão, na hora que as meninas estiverem dançando aqui, coloque o seu nome, seu telefone, seu e-mail, e atrás tem a opção: recebo a Jesus como meu Salvador. Coloque lá a opção. Se você está se reconciliando-me. E nós vamos sustentar a sua saída de Lodebar até a presença do rei. E se você quiser continuar na presença do rei, nós vamos te abraçar, vamos cuidar de você, vamos ajudar você. E você também vai ajudar muitos de nós, porque aqui nós somos uma família.